Queridos, eu sou o evangelista Ed, do canal A Voz do Atalaia, e te convido a vir comigo. Vamos falar um pouco sobre o pré-tribulacionismo. Tem três vertentes muito conhecidas: o pré, o pós e o meso. Qual a vertente correta? Vamos ver o que a Bíblia diz. O pré-tribulacionismo, pelo que acredito, é o pensamento bíblico, de Gênesis ao Apocalipse. Se analisarmos, o Velho Testamento codifica o arrebatamento da igreja, que está lá no livro de Gênesis, capítulo 24. Ali está falando, eu não vou ler para o vídeo não ficar muito longo, mas ali está falando sobre um casamento de um herdeiro único. Quando falamos do herdeiro único, era o herdeiro, aquele que Deus havia prometido para Abraão. O seu nome, Isaque. Biblicamente falamos, Abraão é um tipo de Deus, Isaque, um tipo de Cristo, Rebeca, um tipo da igreja, Eliezer, um tipo do Espírito Santo. Os presentes que o moço deu para Rebeca é um tipo dos 9 dons do Espírito Santo. Nós vemos na Bíblia que a tipologia é bem clara. Abraão mandou o seu servo buscar uma moça para o seu filho, e ele foi longe buscar essa moça. E ela disse: irei. E ele então encaminhou aquela moça, guardando diariamente, protegendo diariamente, porque ele teria de entregar aquela moça para o filho de seu senhor, Abraão. E ele entregou ela, guardada, protegida, até o precioso encontro. Isaque se encontrou com Rebeca, não foi na casa do seu pai. Ele saiu da casa e ele se encontrou com ela exatamente no deserto, num poço por nome de Laai-Ro. É uma tipologia do encontro de Jesus Cristo com a sua igreja. O encontro de Jesus com a sua igreja, com a sua noiva, não será na terra, será nas alturas. E das alturas ele voltará para a casa do Pai com a sua noiva. A tipologia do pré-tribulacionismo também está no livro de Romanos 8. Está escrito lá: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas tem um condicional, e o condicional é esse: que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Os cristãos salvos, os quais o apóstolo Paulo pregava para eles, por causa da perseguição, Paulo foi preso. Alguém usado por Satanás fez uma carta no nome de Paulo e soltou na igreja da época, e muitos ficaram temerosos e enganados. É o que acontece no nosso tempo. Muitos estão enganados com vertentes bíblicas. Quais são as vertentes? O meso e o pós-tribulacionismo traz engano e confusão na cabeça de muita gente. Porque a Bíblia está clara, falando sobre o pré-tribulacionismo. O apóstolo Paulo, quando soube isso, então ele escreveu imediatamente
Segunda de Tessalonicenses para os irmãos ali. E nesta carta, Paulo explicou claramente o que estava acontecendo. E ele disse o seguinte, em 2 de Tessalonicenses: ora, irmãos, rogamos pela vinda de Jesus e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, quer por espírito, quer por palavra, parábola, como se o dia de Cristo estivesse perto. Não será assim. O dia de Cristo, arrebatamento, não será assim. Olha o que ele disse. Ninguém vos engane, porque não será assim sem que antes se manifeste a apostasia. Esta palavra aqui traz confusão, tem trazido confusão na cabeça de muita gente. Porque quando se fala em apostasia, já pensamos em esfriamento da fé. Muitos afirmam e pregam sobre isso. E esta palavra aqui não quer dizer isso. Sem que antes se manifeste a apostasia. A apostasia aqui é afastamento de um povo. A apostasia aqui é arrebatamento da igreja. O Espírito Santo vai afastar o povo do mundo, vai afastar a igreja do mundo. E se manifestará o homem do pecado. Só depois desta palavra aqui, afastamento, apostasia, a igreja será tirada, afastada do mundo. Depois que a igreja for tirada, afastada do mundo, vai ser apresentado ao mundo todo, em especial para Israel, para cumprir o que está escrito lá no livro de Daniel 9 e 24, até o 27. Lá está falando que 70 semanas estão estabilizadas, estão profetizadas, estão determinadas para Israel e para Jerusalém. 70 semanas. 69 semanas já se cumpriu. Falta uma, que é a semana de anos. 7 anos. Tribulação e grande tribulação. E a grande tribulação, ou melhor, a tribulação, ela vai ter o começo depois do arrebatamento. Talvez semanas ou meses depois. Assim que houver uma reunião onde o anticristo vai ser apresentado. No livro do Apocalipse, capítulo 17 e o verso 12, está falando sobre essa reunião. Será uma reunião emergente de 1 hora. E dentro desta reunião, certamente na ONU, vai haver essa reunião. 10 presidentes serão eleitos, e junto com esses presidentes, o homem do pecado, a besta, o anticristo, o iníquo, ele será apresentado ao mundo nesta reunião, mas depois do arrebatamento. A imprensa do mundo estará noticiando, filmando este momento. E ele ficará pomposo, porque está escrito na profecia, Apocalipse capítulo 6 e verso 1, que ele saiu com uma coroa, como para vencer, como um vencedor, mas ele saiu com um arco. E o verdadeiro Messias não usa arco, ele usa espada. Jesus Cristo, ele virá na sua segunda vinda com a espada flamejante, que é a sua própria palavra, porque ele vem para tomar as rédeas do mundo. Mas no Apocalipse capítulo 6 está falando do anticristo, que os judeus vão receber como Messias. Jesus Cristo disse a eles: eu vim em nome de meu Pai e não me recebeste. Virá outro em seu próprio nome, a esse vocês o receberão.
Isso vai acontecer. E vemos também a segurança pré-tribulacionista da igreja fiel. Apocalipse capítulo 3 e o verso 9. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Ele vai guardar da hora, não é na hora. Ele vai guardar o povo fiel, a igreja fiel. E esta igreja fiel está em toda a face da terra. Louvado o nome do Senhor. Vemos no livro do Apocalipse, capítulo 4, sobre a sequência do Apocalipse. O Apocalipse é a sequência, capítulo 1, 2 e 3, 4, 5 e 6 é uma sequência, depois não tem sequência. Do capítulo 4 até o capítulo 19 não se fala na igreja. Capítulo 1, apresentação de Jesus. Capítulo 2 e 3 é um tempo da igreja histórica e profética. O capítulo 4 está falando da retirada da igreja da terra. O capítulo 5 fala sobre a chegada da igreja nos céus. E depois só ouviremos falar da igreja no capítulo 19 do livro do Apocalipse. A Bíblia inteira é pré-tribulacionista. Olha o que vemos aqui no livro de Mateus, capítulo 24. Capítulo 24 e o versículo 29 a 30. E logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas dos céus cairão dos céus, e as potências dos céus serão abaladas. E aparecerá então um sinal nos céus. Esse sinal é o sinal da vinda do Filho do Homem. Neste momento, Jesus estará vindo não para arrebatar a igreja. Não, ele vem exatamente para socorrer o povo judeu, que estarão dilacerados, perseguidos, e boa parte deles fugitivos no deserto da Jordânia. E ele vem para cumprir aquilo que está escrito no livro de Zacarias, capítulo 14. Zacarias, capítulo 14, fala sobre o grande dia do Senhor. Este grande dia não é arrebatamento, é dia de treva e dia de tribulação. O que vemos também em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, o que está falando lá? Vamos ver. Capítulo 5 e 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não destinou a sua igreja para passar pela ira, pela grande tribulação. Não. O catolicismo romano está afirmando que todos os que morrem têm que primeiro passar pelo purgatório. E grande parte dos evangélicos estão afirmando o purgatório da igreja também. Não como os católicos ensinam, mas estão ensinando que o purgatório, que purifica a igreja, é a grande tribulação. E muitos estão afirmando que a igreja vai passar por esse purgatório, pela grande tribulação. Isso não é verdade. Quem purificou a igreja de Cristo foi ele, através do seu sangue. Jesus Cristo recebeu nele mesmo toda a ira de Deus no lugar da igreja. A Bíblia diz na profecia que Deus agradou moê-lo. O próprio Deus puniu Jesus Cristo na cruz, em nosso lugar, no lugar da igreja. Hoje a igreja está aguardando e esperando não a grande tribulação. A igreja está aguardando e esperando não o anticristo. Ela está aguardando e esperando Cristo.
Pasmem vocês no que vou dizer agora, mas a maioria de alguns que estão ensinando que a igreja vai passar pela grande tribulação, talvez eles não sabem a loucura que estão disseminando, mas eles estão entregando a igreja de Cristo para o anticristo. Isso não é verdade. A igreja de Cristo não será entregue ao anticristo, não. A igreja fiel não será entregue ao anticristo, não. Agora, a igreja rebelde, a igreja infiel, sim, ela vai passar pela grande tribulação. E qual é a igreja infiel e rebelde? Ela se chama Laodiceia, a igreja morna, a igreja a qual Jesus Cristo deu conselho para ela comprar ouro provado, colírio, vestes para que se vista, mas ela não deu atenção ao conselho, à palavra de Jesus. Mas a igreja fiel está escrita para ela e sobre ela, que é a igreja de Filadélfia. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. As vertentes que estão sendo ensinadas, disseminadas por muitos aí, que é o meso e o pós-tribulacionismo, são falsas. A linguagem da Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse, é pré-tribulacionista. Jesus Cristo disse também: assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. E como foi nos dias de Noé? Casavam-se, davam-se em casamento, não observaram até que começou a chover. E assim que começou a chover, Noé e a sua família já estavam 7 dias dentro da arca. Assim que começou a chover e a chuva foi muito forte, começaram a se tocar e vieram para a arca, mas a porta da arca já estava fechada. E quem fechou a porta da arca? Não foi Noé, foi o próprio Deus que fechou a porta da arca, não por dentro, por fora. Deus irá fechar a porta da graça. Muitos estão zombando sobre a pregação simples e pura. Muitos estão zombando. Mas o dia vai chegar em que todos, a ficha irá cair. Mas para uma multidão, a ficha irá cair e vai cair já tarde demais. Enquanto estamos no dia chamado hoje, é momento, é tempo de nos voltarmos para Deus. Eu sou o evangelista Edio e te convido a se inscrever no canal A Voz do Atalaia. É apenas uma pequena meditação para o nosso elevo espiritual. Graça e paz seja de maneira abundante e forte sobre a tua vida. Deus vos abençoe.